Mateus, capítulo de número 24, versículo número 36 a seguir. Os irmãos que encontraram, confirme dizendo amém. Amém. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Somente esse texto. Eu não sei se os irmãos têm acompanhado os noticiários, mas sábado, hoje é domingo, né? Sábado, a nação de Israel amanheceu sendo atacada por um grupo terrorista chamado Hamas. Esse ataque aconteceu ontem, estendeu-se por horas. De lá para cá, o Estado de Israel já declarou guerra e mais de 1.000 pessoas já morreram, tanto do lado de Israel quanto do lado da faixa de Gaza. Quando eu saí de casa, se eu não me engano, eram 700 pessoas mortas dentro de Israel e mais de 300 mortas na faixa de Gaza. E ontem eu estava conversando com o nosso irmão Cícero que nós precisamos ficar de olho nisso que está acontecendo lá. Porque quando nós estudamos escatologia, nós entendemos que Israel é o relógio escatológico. Jesus mesmo disse que nós devemos olhar para a figueira. E Israel é a figueira. E quando nós falamos de escatologia, nós estamos falando de doutrina das últimas coisas. E a principal das doutrinas das últimas coisas é a vinda de Jesus. Jesus disse que iria voltar. Tanto é que na celebração da Santa Ceia, ele disse que não comeria com seus discípulos até aquele grande dia. E a igreja, ela aguarda ansiosa a volta do Senhor Jesus. Em João capítulo 14, ele disse assim, olha, não turbe o vosso coração, credes no Pai, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não, vou teria dito, vou vos preparar um lugar. E indo, voltarei e vos levarei para que onde eu estiver, vocês também estejam comigo. Então a volta de Jesus é um fato, é uma realidade. Só no Novo Testamento, mais de 300 referências que Jesus vai voltar. Os irmãos estão me entendendo? Mas quando Jesus vai voltar? Pode desligar, não, Tamara? Essa aqui pode desligar. Esse aqui. Mas quando Jesus vai voltar? Esta é uma pergunta que os próprios discípulos fizeram para Jesus. E ao longo dos anos, muitos estudiosos, muitas pessoas têm se debruçado na Bíblia Sagrada para tentar identificar quando Jesus iria voltar, ou quando ele vai voltar. Mas ele mesmo disse que aquele dia, aquela hora, ninguém sabe, a não ser o Pai. Porém, Jesus deixou algumas evidências, alguns sinais, que quando nós identificássemos esses sinais, nós entenderíamos que a volta de Jesus está bem próxima. E Mateus capítulo 24 é um sermão escatológico. E Jesus apresenta vários sinais aqui. Sinais, por exemplo, geopolíticos. Nação contra nação. Guerras. Isto é sinal geopolítico. Sinais na questão religiosa, aonde haveria falsos profetas. Sinais na igreja, aonde o amor de muitos se esfriaria. Entre outros sinais. E um destes é este aqui que nós acabamos de ler. Jesus, ele identificou a geração do tempo do fim semelhante à geração dos tempos de Noé. E qual a semelhança? O que Jesus quis destacar? Eu até trouxe esta palavra aqui na igreja do pastor Paulo, quando eu fui pregar lá, sobre estarmos vivendo dias como os dias que antecederam o dilúvio. A nossa geração está sendo semelhante à geração dos dias de Noé. Eu quero falar um pouquinho disso com os irmãos nessa noite. Em que sentido a nossa geração
ela se compara à geração dos dias de Noé. A Bíblia descreve que Deus mandou Noé construir uma arca, porque Deus iria destruir a terra com o dilúvio. Dilúvio seria muitas águas. Você conhece a história melhor do que eu. Mas Noé, para construir aquela arca, não foi da noite para o dia. Alguns estudiosos chegam a dizer que ele gastou mais ou menos por volta de 100 anos. Imagine você, nesse grande empreendimento, só estava ele, os seus 3 filhos, e as suas 3 noras, e a sua esposa, para fazer um grande empreendimento, construir um barco gigantesco, aonde comportaria os animais e a família de Noé. E esse barco não só deveria ser grande, mas deveria ser resistente, porque as águas do dilúvio não poderiam invadir aquele barco. Então Noé trabalhou arduosamente por um período longo. E enquanto ele está trabalhando, ele está alertando o povo daquilo que Deus disse para ele. Aquela geração era uma geração corrupta, uma geração pecadora, uma geração que desagradava a Deus. A Bíblia não descreve os pecados que aquele povo cometia. A Bíblia só descreve que era um povo que estava praticando coisas horrendas aos olhos de Deus, a ponto do próprio Deus resolver destruir aquela geração e preservar, salvar, poupar somente a vida de Noé e dos seus familiares. E enquanto Noé está trabalhando na confecção, na construção daquela arca, as pessoas estão passando em volta dele e perguntam o que ele está fazendo. E ele diz: estou construindo um grande barco. E para que esse barco? E ele diz: olha, aqui é para guardar os animais. E por que você vai guardar os animais? Porque Deus falou comigo que vai vir chuva. Hoje está chuvoso, né, irmãos? Até Noé não havia chuva. A Bíblia diz que o orvalho subia, descia e molhava. E Noé está trabalhando, e as pessoas curiosas estão perguntando o que ele está fazendo. E ele diz que está fazendo um barco. Por quê? Para proteger a sua família e aqueles que quisessem ser protegidos. Porque viria juízo da parte de Deus, e aqueles que não estivessem protegidos sucumbiriam diante daquela grande catástrofe. Mas enquanto ele trabalhava e pregava, as pessoas viam o que ele estava fazendo, mas não se comoviam. Jesus disse que as pessoas casavam e davam-se em casamento, ou seja, não se importava, achava que aquilo que ele estava fazendo era um projeto de longo. Nunca antes havia chovido da forma que Noé estava pregando. Então Noé poderia estar com um pino frouxo, um parafuso frouxo. Então Noé está trabalhando e as pessoas estão zombando daquilo que ele está fazendo. E Jesus usa isso para dizer que a geração do tempo do fim seria semelhante aos dias de Noé. Meu amado irmão, pastor Rafael, quando olho para essa geração, eu vejo o mesmo diagnóstico. Deus está nos alertando que Jesus está voltando. Deus está usando sinais de diversas formas para que nós venhamos estar apercebidos. As guerras que estão acontecendo no Oriente Médio, guerra na Europa, fome, doença, a própria pandemia que assolou o planeta Terra, entre outras coisas. Mas parece que as pessoas estão em som da alma. Como disse o apóstolo Paulo, as pessoas estão vendo tudo o que está acontecendo, mas para eles é algo normal e natural. Você tenta explicar que Jesus está voltando, porque os sinais estão identificando que Jesus está próximo, mas as pessoas parecem que tapam os olhos, e como um zumbi, continua a sua caminhada como se nada fosse acontecer. Estão casando e dando-se em casamento, ou seja, estão vivendo as suas vidas, construindo seus sonhos, lutando pelos seus projetos, se esforçando para ter, e se esquecendo que Jesus está às portas. Você está entendendo, meu amado? Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse assim:
Romanos ou Efésios, desperta tu que dorme. Ou seja, tem muitas pessoas que estão dormindo. Dormindo não no sentido real, literal, mas no sentido metafórico, ilustrativo. As pessoas, as coisas estão indo de mal a pior e a pessoa não enxerga. As coisas estão se destruindo e a pessoa acha que nada vai acontecer. E eu não falo só as pessoas que não conhecem a Jesus. Eu estou dizendo, muita gente de dentro da igreja está sonolenta. As coisas estão acontecendo, eles estão envolvidos em todo tipo de projeto. Essa semana, acho que foi a semana passada, eu trouxe uma palavra na casa da missionária Judite. Eu preguei sobre Marta e Maria. Jesus foi à casa de Marta e de Maria. E enquanto Jesus está na casa dessas irmãs, uma se ajoelha e presta atenção na pregação de Jesus. A outra fica completamente ansiosa e afadigada, se preocupando em organizar as coisas da casa. Até que aquela que estava preocupada com a casa, Marta, chega em Jesus e fala: Jesus, não te incomoda que eu estou aqui ocupada, trabalhando, e essa outra aí está preguiçosa, sentada nos teus pés? E Jesus disse: essa escolheu a melhor parte. Jesus não disse que Marta estava pecando, porque ela não era pecado, ela está preocupada com os afazeres domésticos, com as coisas desta vida. Mas quanto mais ela se preocupava com as coisas desta vida, mais ela se distanciava do Mestre. Embora o Mestre estivesse dentro da sua casa, ela não estava dando atenção a Jesus. Quantas pessoas da nossa geração não estão dando atenção devida a Jesus? E olha que Jesus disse que nós devemos buscar primeiro o reino dos céus, ou seja, a primazia, a prioridade é Deus e as coisas de Deus. Mas a nossa geração está mudando e invertendo os valores, colocando as coisas de Deus lá para trás e as coisas de si mesmo aqui na frente. Aí a pessoa, ela investe o seu tempo, o seu esforço, tudo para conquistar dinheiro, casa, carro e tudo mais. E cada vez mais ela se afasta de Deus, ou dos planos de Deus, ou do propósito de Deus. Isso não é pecado. Jesus não condenou a Marta, mas ele disse para ela que Maria escolheu a melhor parte. E por que Maria escolheu a melhor parte? Em uma das suas pregações, Jesus disse para nós não ajuntarmos tesouros aqui, porque aqui, quanto mais tesouro nós tivermos, mais vai chamar a atenção do ladrão, a ferrugem, entre outras coisas para roubar. Mas se nós devemos ajuntar tesouros, na onde? Jesus disse que nós devemos ajuntar tesouros no céu. Aqui eu me lembro de uma ilustração. Que eu ouvi de um amigo meu pregando. Ele disse assim que uma pessoa foi arrebatada aos céus pelo anjo. Os irmãos estão me ouvindo, irmãos? Disse que o irmão foi arrebatado aos céus e levado pelo anjo. O anjo disse para ele que mostraria para ele a casa que ele iria morar nos céus. Jesus disse que foi preparado a morar. Então o anjo disse para ele que mostraria para ele a sua moradia nos céus. E ele então foi levado aos céus. E lá nos céus o anjo começou a passear com ele. Primeiro o anjo chegou em um bairro onde todas as moradias eram feitas de ouro. E ele imaginou: uma destas casas deve ser minha. Uma casa mais bonita que a outra, um palacete. E ele foi passando, foi andando, até que ele passou aquele bairro onde as casas eram feitas de ouro. Chegou então no outro bairro onde as casas eram feitas de prata. E ele disse: pois bem, a minha moradia não é de ouro, não fiz tanto para o reino de Deus, mas pelo menos deve ser de prata. E ele começou então a andar atrás do anjo, esperando que a sua casa fosse de prata. Então o anjo passou por aquele bairro onde as casas eram de prata. Chegou então no outro bairro onde as casas eram de cobre, de bronze. E ele disse: não era de ouro, não era de prata, provavelmente deve ser aqui a de bronze. Mas o anjo continuou a caminhar. Chegou em casas que eram feitas de concreto. E também não encontrou
fazemos é com o material que vocês mandam lá de baixo. Ou seja, enviou o material ruim, a sua morada é feita de coisas ruins. É só uma ilustração, simplesmente para enfatizar que Jesus disse para nós angariar os tesouros do céu. E o que é angariar tesouro no céu? É fazer a obra de Deus, é evangelizar, é pregar a sua palavra, é se preocupar com as almas, é fazer as coisas de Deus, é nos esforçar pelas coisas dos céus. Nós estamos vivendo em uma época, em uma geração onde as pessoas estão cada vez mais preocupadas com as coisas dessa terra. As pessoas estão preocupadas cada vez mais com as coisas dessa terra, com carros, com casas, com posições sociais, e estão esquecendo, meu amado irmão, que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Vou repetir novamente para que você me ouça. Jesus está voltando. Os sinais, aleluia, estão demonstrando de forma verdadeira que Jesus está voltando, mas as pessoas estão cochilando, as pessoas estão dormindo, as pessoas estão tão hipnotizadas com as coisas dessa terra que estão perdendo o foco principal, e o foco principal é Jesus e o reino dele. Por isso que eu e você entregamos a nossa vida para ele. Jesus não nos prometeu um reino aqui nessa terra. Jesus não nos prometeu conceder bênçãos financeiras e conquistas materiais aqui. Não! Todos esses pregadores da internet estão iludindo as pessoas. Jesus pregou a mensagem do reino de Deus. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Eu sei que está chovendo muito. Começou a cair água ali, né, irmãos? Eu não sei se a telha que nós colocamos em cima, ela se afastou, infelizmente. Mas com o tempo nós vamos buscar entender o que está acontecendo. Mas voltando aqui para a palavra, Jesus disse que a geração do tempo do fim seria semelhante à geração dos dias de Noé, aonde Noé trabalhava, pregava, as pessoas viam o que ele estava fazendo, mas ninguém se comovia, ninguém se arrependia, ninguém buscava a Deus, até que chegou o grande dia em que Noé entrou na arca junto com a sua família, e aí um dilúvio veio sobre a terra, e as águas foram tão volumosas, águas de cima e águas de baixo, que as águas foram subindo e foram tragando tudo o que podia. Somente Noé foi preservado, somente a sua família foi preservada, e tudo aquilo que estava na arca. Por quê? Porque eles foram guardados e protegidos. Meu amado irmão, é hora de nós despertarmos do sono, é hora de nós ficarmos apercebidos, é hora de nós entendermos que tudo que está acontecendo não é mero acaso, não é coisas naturais, não. Isso tudo que está acontecendo, eu estou dizendo, de guerras, de fomes, de pestes, esses terremotos, tudo isso é o nosso Deus tentando nos despertar para que, aleluia, para que eu e você estejamos preparados para encontrar com o Senhor, para ir com Ele para as nuvens, meu amado irmão. Aleluia, ele disse que ele virá como um ladrão, ou seja, ninguém espera, ele virá no momento em que ninguém espera, mas a igreja dele deve estar apercebida. Nós somos chamados de noiva, a noiva do Cordeiro, e a noiva está ansiosa para encontrar com o seu noivo. A noiva tem que estar preparada, ataviada para encontrar com o seu noivo. Se ela não estiver percebida, o noivo chega e ela fica. Aí eu pergunto para você, meu amado irmão, você está acordado, você está conectado, você realmente está conectado com tudo que está acontecendo, ou você está com os seus olhos tão direcionados para a sua vida que você não está vendo o que está acontecendo em toda a nossa volta?